E aí, gente, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver algumas situações problema envolvendo operações com fração. Então respira fundo e vamos lá fazer uma leitura bem atenciosa para em seguida resolver o problema com sucesso. Ok? Vem comigo. Cláudio recebeu um salário de R$ 2.400. Ele gastou um terço desse dinheiro com moradia e um quarto com alimentação. Com um quinto do que sobrou, ele comprou roupas e com o restante pagou outras despesas. Nós vamos resolver 4 itens a respeito deste enunciado. Vamos primeiro para o item A. No item A, pergunta-se: quanto Cláudio gastou com moradia? Para resolvermos este item, vamos prestar atenção no seguinte fragmento do enunciado. Olha só, temos aqui que ele, Cláudio, gastou um terço desse dinheiro com moradia. Essa expressão desse dinheiro faz referência ao salário que Cláudio recebeu. Este salário é do valor de R$ 2.400. Então, para descobrirmos quanto Cláudio gastou com moradia, precisamos calcular um terço de seu salário, ou seja, um terço de 2.400. Tudo bem? Vamos lá. Nós já vimos que um terço de alguma coisa significa um terço vezes alguma coisa. Neste caso, temos um terço de 2.400, então temos um terço vezes 2.400. Vamos lembrar? Para multiplicar uma fração por um número inteiro, nós vamos multiplicar apenas o numerador por este número. Se preferir, você pode entender que todo número inteiro pode ser escrito como uma fração de denominador 1, ok? Daí você vai multiplicar também os denominadores. Vamos lá. Vamos ficar assim. 1 vezes 2.400 dá 2.400. 3 vezes 1 dá 3. Gente, você pode perceber que 2.400 é um múltiplo de 3. Vejamos aqui que 2.400 dividido por 3 vai dar um resultado exato. Veja só, a gente pega o 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 vezes 3 dá 24. Baixa 0. Aqui dá 0, né? Sobra 0 e baixa o 0 seguinte. Então, a gente tem 0 dividido para 3 pessoas. Cada uma recebe 0, ou seja, não vai receber nada. 0 vezes 3 dá 0. Baixamos o número seguinte, que também é 0. Sempre que você baixar um número na divisão, você é obrigado a dividir, tá? 0 por 3 dá 0, de novo. 0 vezes 3 dá 0 e não sobra nada, né? Então, o resultado aqui é 800, ó. A fração 2.400 por 3, ela pode ser simplificada ou simplesmente dividida, né? E o resultado vai dar 800. Ou seja, quanto Cláudio gastou com moradia? A gente pode responder aqui que Cláudio gastou R$ 800 com moradia. Fácil, né? Vamos lá para outra questão para a gente pegar o jeito. No item B, temos assim: quanto Cláudio gastou com alimentação? Vamos marcar aqui
Veja que no enunciado também existe um fragmento que se refere à alimentação, ao dinheiro que Cláudio gastou com essa necessidade. Vamos lá. Veja que ele gastou 1/3 com moradia, né? E 1/4 com alimentação. Olha, 1/4 de quê, gente? 1/4 do salário. 1/4 do salário. Tá? 1/4 de seu salário. Então, a gente vai calcular de maneira muito parecida ao item A. 1/4 de 2.400. Tudo bem? Então, a gente vai calcular 1/4 vezes 2.400. Você pode entender que o 2.400 ele tem um denominador 1 aqui, para facilitar a ideia quando for multiplicar. Para multiplicar frações, não esqueça, você multiplica parte de cima por parte de cima, vai dar 2.400 nesse caso, e 4 vezes 1, que vai dar 4. 2.400 por 4 a gente pode dividir e você vai encontrar, vamos lá, pegamos o 24 por 4 e vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Sobrou 0 aqui. Como tem dois números zeros para você baixar, né, a gente ia continuar a divisão assim como no item A, e o resultado ia ser 0, tá? Ia sobrar 0 aqui no final. Aí você acrescenta aqui. 2.400 por 4 vai dar 600. Vamos responder a pergunta? Quanto Cláudio gastou com alimentação? Cláudio gastou R$600 com alimentação. Continuando o problema com o item C, pergunta-se quanto ele gastou com roupas, isto é, quanto Cláudio gastou com roupas. Observe o seguinte fragmento do enunciado, olha, com 1/5 do que sobrou, ele comprou roupas. Então, isso aqui vai ser muito importante para resolver o item C. Vamos interpretar. 1/5 do que sobrou. 1/5 do que sobrou. Então, a gente quer 1/5 de qual o valor? Para descobrir esse valor, é necessário encontrar quanto foi que sobrou para Cláudio após os gastos com moradia e alimentação, que calculamos nos itens A e B. Veja, que é fácil de descobrir. A gente sabe que o que sobrou, ou seja, o troco, digamos assim, para Cláudio, é igual ao salário que ele recebeu, né? Menos as despesas que ele teve com moradia e alimentação. Então, vamos lá. O salário foi R$ 2.400. E as despesas? As despesas, se a gente somar os 800 que teve com moradia, com os 600 que teve com alimentação, né? Então, calculando aqui, vai ficar 2.400 menos 1.400. O resultado é R$1.000, ou seja, sobrou R$1.000. Então, a gente vai calcular quanto ele gastou com roupas, fazendo 1/5 de R$1.000. Isto é, 1/5 vezes 1.000. Você pode completar com o número 1 aqui abaixo, lembrando que todo número inteiro pode ser escrito como uma fração de denominador 1. Daí você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Vai ficar 1.000 dividido por 5, ou seja, 1.000 sobre 5. O resultado aqui, gente, se você fizer uma divisão, você vai encontrar R$200. Qual é a nossa resposta? Quanto foi que Cláudio
gastou com roupas? A gente vai responder aqui que ele gastou R$ 200 com roupas. No item D, pergunta-se quanto ele gastou com outras despesas. E agora? Vamos observar mais um fragmento do enunciado. Todas as respostas podem ser encontradas a partir de uma leitura atenta, com calma, sobre o enunciado da questão, ok? Não adianta se afobar, respira fundo, lê com calma e interpreta. Veja aqui, e com o restante pagou outras despesas. Com o restante pagou outras despesas. Então, para a gente descobrir quanto ele gastou com outras despesas, nós temos que descobrir o restante. Entenda que o restante do salário de Cláudio é igual ao valor do seu salário menos todas as despesas anteriores. Então aqui, nós vamos descontar as despesas de moradia, alimentação e roupas. Então vamos lá, restante é igual a 2.400 menos as despesas. Você pode fazer um cálculo mental. Nós vimos no item C, na verdade, que com moradia e alimentação foram gastos R$ 1.000. E também vimos que R$ 200 foram gastos com roupas. Logo, as despesas totais, nesse caso, foi de R$ 1.200. Então, fazendo essa subtração, a gente vai encontrar que o restante do salário foi R$ 1.200. Basta fazer 2.400 menos 1.200, onde 2.400 é o salário de Cláudio e 1.200 é os gastos com moradia, alimentação e roupa. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Por isso 1.200. Tá? Então, quanto foi que ele gastou com outras despesas? Ele gastou R$ 1.200 com outras despesas. Segunda questão. Respira fundo e vem comigo. Vamos lá. André comeu 1/4 de uma pizza e quer dar 1/2 do que sobrou para a irmã dele, Paula. Pergunta-se qual fração da pizza Paula vai receber. Gente, vamos entender fazendo aqui uma ilustração, né? Vamos lá, nós temos a pizza aqui redonda e essa pizza ela foi, digamos, dividida em 4 partes inicialmente, né? Porque André comeu 1/4, então supõe-se uma divisão em 4 partes. Vamos lá. Aqui e aqui. André comeu 1/4 dessa pizza, tá? Vamos registrar aqui a parte que André comeu. 1/4, ou seja, uma parte de um total de 4 partes que a pizza foi repartida. Vamos entender dessa forma. Veja que ele quer dar 1/2. Aqui a gente entende que é metade, tá? 1/2 é metade do que sobrou para a irmã dele, Paula. Então, ele quer, na verdade, nós temos aqui 1/4, né? E André quer dar metade do que sobrou. Mas quanto sobrou? Que fração sobrou? Vamos ver aqui. Vamos marcar aqui de verde o que sobrou.
1/4, 2/4, 3/4. Então, sobrou 3/4. Perceberam? Então, vamos destacar o seguinte fragmento do enunciado. Ele quer dar 1/2 do que sobrou para a irmã dele, Paula. Do que sobrou. Então, vamos fazer a seguinte operação. Queremos saber qual fração da pizza Paula vai receber, né? Então, devemos fazer 1/2 de 3/4. Por que 1/2 de 3/4? Porque 3/4 é justamente aquilo que sobrou da pizza após André ter comido 1/4. Entendido? Isso aqui significa 1/2, ou seja, 1/2, vezes 3/4. Veja que com calma e fazendo uma interpretação cuidadosa, a gente consegue reduzir a dificuldade de uma situação como essa. Tá? Isso se repete para vários outros problemas. Recaímos então numa multiplicação de frações. Tá? Então, 1/2 de 3/4. Iremos fazer 1 vezes 3, numerador de uma por numerador da outra, e 2 vezes 4, denominador de uma pelo denominador da outra, que dá 8. Adivinha qual é a resposta? Qual foi a fração da pizza que Paula vai receber? Vamos responder aqui. Logo, Paula vai receber 3/8 da pizza. Em caso de dúvida, volta um pouco mais o vídeo, reassiste e posta nos comentários, ok? Questão de número 3. Vem comigo aqui. Em uma garrafa de água, cabem 3/4 de litro. Pergunta-se, quantos copos de 1/4 de litro cabem nessa garrafa? Veja aqui, vamos destacar o verbo caber, que é muito importante. Tá? Vamos imaginar uma situação envolvendo números naturais. Digamos que eu faça a seguinte pergunta. Em uma caixa d'água cabem 1000 litros. Quantos baldes de 10 litros cabem nessa caixa d'água? Se a gente tivesse uma caixa d'água de 1000 litros, quantos baldes de 10 litros iriam caber nessa caixa d'água? Para você descobrir, a operação a ser realizada seria a divisão por 10. Isso iria dar 100. Mais uma vez, em uma caixa d'água cabem 500 litros. Quantos baldes de 5 litros cabem nessa caixa d'água? Mais uma vez, a gente ia ter que dividir 500, que é a capacidade da caixa, por 5. Ia dar 100 litros. Coincidentemente aqui nos dois exemplos. Então, percebem? Sempre que a gente tem essa ideia de procurar quantas vezes uma determinada quantidade cabe em outra, a ideia associada é a divisão. Temos aqui uma situação que envolve a medida da divisão, tá? Quando a gente quer descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, a divisão é a operação a ser feita. Tudo bem? Então vamos retomar aqui a nossa situação. Em uma garrafa de água
cabem 3/4 de litro. Quantos copos de 1/4 de litro cabem nessa garrafa? Assumindo a mesma ideia, vamos fazer 3/4 dividido, né? Pode ser assim ou simplesmente os dois pontinhos, por 1/4. Lembre-se que não é difícil dividir frações. É necessário apenas repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a gente repetiu a primeira fração, que é 3/4. Vamos multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 4/1, né? Ou 4/3. Daqui ficou ainda mais fácil. Numerador por numerador e denominador por denominador, pois se trata de uma multiplicação entre frações. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 1 é 4. 12 dá para simplificar por 4, né? Ou simplesmente a gente pode dividir aqui. 12 por 4, neste caso 12 é múltiplo de 4, o resultado vai ser 3. Então, quantos copos de 1/4 de litro cabem nessa garrafa? A resposta é: logo, cabem 3 copos de 1/4 de litro nessa garrafa. Ok, gente, e assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham compreendido bem. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade para postar seus comentários, certo? Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela força e receber novos conteúdos. Um abraço.